A conclusão que nós podemos chegar em face da análise do senador Medeiros a respeito das passagens é que nós temos três tipos de liberalismo no mundo. O liberalismo propriamente dito, com Adam Smith, o neoliberalismo, que conviveu com o Estado Social, e agora, aqui no Brasil, o liberalismo temerário, que é o liberalismo do período do Temer, em que coloca o país de joelhos diante dos interesses dos grandes capitais e do capital financeiro. Senhores senadores, senador Cristóvão, senador Paim, que preside esta reunião, senador Meneiro, senador Reinaldo, o juiz Sérgio Moro sabe, o procurador Deltan Dallagnol tem disso plena consciência. Fui, neste plenário, o primeiro senador a apoiar e a conclamar o apoio à Operação Lava Jato, assim como fui o primeiro também a fazer reparo aos seus equívocos e aos seus excessos. Mas, sobretudo, desde o início, apontei a falta de compromisso da operação de seus principais operadores para com o país. Dizia que o combate à corrupção, descolado da realidade dos fatos, da política e da economia, era inútil e perigoso para o Brasil. E por quê? A Lava Jato se apartou, distanciou-se dos fatos da política e da economia do Brasil. Porque a Lava Jato acabou presa, imobilizada por sua própria obsessão. Obsessão que toldou, empanou os olhos e a compreensão dos heróis da operação, a ponto de eles não despertarem e nem reagirem à pilhagem criminosa, desavergonhada que sofre o nosso Brasil hoje. Querem um exemplo assombroso, sinistro desta fuga da realidade? Aqui vai. Nunca aconteceu na história do Brasil de um presidente ser denunciado por corrupção durante o exercício do mandato. Não apenas ele, todo o entorno foi indigitado e denunciado, mas nunca um presidente da República desbaratou o patrimônio nacional de forma tão assodada, irresponsável e suspeita como essa presidência denunciada por corrupção. Vejam só, o último leilão do petróleo, senador Cristóvão. Este governo de denunciado como corrupto abriu mão de R$1 trilhão de receitas. 1 trilhão, Moro. 1 trilhão, Dallagnol. 1 trilhão, Polícia Federal. 1 trilhão, Procuradoria-Geral da República. 1 trilhão, Superior Tribunal de Justiça, tribunais federais, conselhos do Ministério Público e da Justiça. 1 trilhão, brava gente da OAB. 1 trilhão de isenções graciosamente cedidas às maiores e mais ricas empresas do planeta Terra, injustificadamente, sem qualquer amparo em dados econômicos, em projeções de investimentos, em retorno de investimentos. Sem o apoio de estudos sérios, confiáveis, nada, absolutamente nada. Foi uma doação escandalosa, uma negociata impudica. Abrimos mão de dinheiro suficiente para cobrir todos os alegados déficits orçamentários, todos os rombos nas tais contas públicas. Abrimos mão do dinheiro essencial, vital para a Previdência, a saúde, a educação, a segurança, a habitação e o saneamento, as estradas, ferrovias, aeroportos, portos e hidrovias para os próximos anos,
para as próximas décadas. Mas suas excelentíssimas excelências, são mais do que excelências, são excelentíssimas excelências, acima citadas, não estão nem aí, porque entendem, não vem ao caso. Na década de 80, senador Cristóvão, quando as montadoras de automóveis, depois de saturados os mercados do Ocidente desenvolvido, voltaram os olhos para o sul do mundo, os governantes da América Latina, da África, da Ásia, entraram em guerra para ver quem fazia mais concessões, quem dava mais vantagens para atrair fábricas de automóveis. Lester Turov, um dos papas da globalização, vendo aquele espetáculo deprimente de presidentes, governadores, prefeitos oferecerem até suas progenitoras para atrair uma montadora de automóvel, censurou-os, chamando-os de ignorantes por desperdiçarem o suado dinheiro dos impostos de seus concidadãos para premiarem empresas bilhardárias. Turov dizia o seguinte: qualquer primeiro-anista de economia minimamente dotado que examinasse um mapa do mundo veria que as alternativas para as montadoras se expandirem e sobreviverem estavam no sul do planeta Terra. Logo, elas não precisavam de qualquer incentivo para se instalarem na América Latina. Ásia ou África, forçosamente viriam para cá. Era a opinião do Papa da globalização, Lester Turov. No entanto, governantes estúpidos, bocós, provincianos, além de corruptos e gananciosos, deram às montadoras mundos e fundos. Conto aqui, senador Cristóvão, uma experiência pessoal. Senador Paim, eu era governador do Paraná e a fábrica de colheitadeiras New Holland e de tratores do grupo Fiat pretendia instalar-se no Brasil, que vivia época de boom na produção de grãos. A Fiat balançava entre se instalar no Paraná ou Minas Gerais. Recebo, então, no palácio um dirigente da fábrica italiana, se não me engano, Valentino Risioli, que vai logo fazendo numerosas exigências para montar a fábrica em meu estado. Queria tudo: isenções de impostos, terreno, infraestrutura, berço especial no Porto de Paranaguá e mais umas tantas benesses. Como resposta, pedi então, na mesa de almoço do Palácio Iguaçu, onde almoçava com os dirigentes nacionais e internacionais da Fiat, pedi então ao meu chefe de gabinete uma ligação para o governador da época de Minas Gerais, o Hélio Garcia. Feito o contato, cumprimentei o governador. Parabéns, Hélio, você acaba de ganhar a fábrica da New Holland. Ele fica intrigado e me pergunta o que havia acontecido, o porquê do telefonema ao meio-dia, à hora do almoço. Explico então a ele que o Paraná não aceitava nenhuma das exigências da Fiat para atrair a fábrica. E já que os dirigentes me diziam que Minas aceitava, a fábrica iria para lá e cumprimento o governador Hélio Garcia. O diretor da Fiat ficou pasmo e se retirou. Dias depois, ele reaparece e comunica a nós que a New Holland iria se instalar no Paraná. Por quê, senador Cristóvão? Por quê? Se eu não havia cedido nada, pela obviedade dos fatos. O Paraná, à época, era o maior produtor de grãos do Brasil e, logo, o maior consumidor de colheitadeiras do país. A fábrica ficaria a apenas 100 quilômetros do Porto de Paranaguá. Tínhamos mão de obra altamente especializada e assim por diante. Enfim, o grande incentivo que o Paraná oferecia era o mercado, o nosso mercado e o acesso facílimo ao mercado brasileiro. O que me inspirou trucar a Fiat? O conselho de Lester Turov e o exemplo de meu antecessor no governo,
que atraiu a Renault, a Volkswagen e a Chrysler a peso de ouro e às custas dos salários dos metalúrgicos paranaenses. Pois o governador de então chegou até mesmo a negociar os vencimentos dos operários, fixando-os uma fração do que recebiam os trabalhadores paulistas. Mundos e fundos, e um retorno pífio. Pois bem, voltemos aos dias de hoje. Retornemos à história, que agora se reproduz como pastelão. O pré-sal, pelos custos de sua extração, senador Paim, pelos custos de sua extração, senador Cristóvão, é coisa de $7 o barril na média. É moranguinho com nata, uma mamata só. A extração do óleo de xisto nos Estados Unidos, o famoso shale oil, o óleo que se extrai de pedras ainda não consolidadas e que, por pressão de água, aflora na forma de gás, chegou a custar nos Estados Unidos, senador Cristóvão, até $50 o barril. O petróleo extraído pelos canadenses das areias betuminosas sai por $20 a $30 o barril. As petrolíferas, as mesmas que vieram aqui tomar o nosso pré-sal, fecharam vários projetos de extração de petróleo no Alasca porque os custos ultrapassavam os $40 o barril. A nossa média do pré-sal é 7, sendo que alguns poços privilegiados chegam a $3,50 o barril como custo de extração. Quer dizer, como no caso das montadoras, era natural, favas contadas, que as petrolíferas enxameassem como abelhas no mel o pré-sal. Com esse custo, quem não seria atraído? Esse custo comparado com os custos de extração dos outros espaços que as petrolíferas operam no mundo. Por que então, imbecis? Por que então, entreguistas? Por que então ofereceram mais vantagens ainda que a já enorme, incomparável e indisputável vantagem do custo de extração? Mais um dado, senhores senadores, senhores da Lava Jato, atrizes e atores daquele malfadado filme. Vocês sabem quanto o governo arrecadou com o último leilão? Arrecadou o correspondente a 1 centavo de real por litro leiloado. 1 centavo, Moro. 1 centavo, Dallagnol. 1 centavo, ministra Carmen Lúcia. 1 centavo, Raquel Dodge. 1 centavo, ínclitos delegados da Polícia Federal. Este governo de meliantes faz isso e todos fazem cara de paisagem. Viram o rosto para outro lado. Já sei. Uma das razões para esta omissão indecente, certamente, foi e haverá de ser a opinião da mídia, senador Cristóvão. Com toda a mídia comercial monopolizada por 6 famílias, todas a favor desse leilão rapinante, como os senhores e as senhoras, as excelências, iriam falar qualquer coisa? Não é isso, senador Paim? Não pegava bem contrariar a imprensa amiga. Não é isso, lavajatinos do Brasil. Renovo a pergunta. Desbaratar o suado dinheiro que é esfolado dos brasileiros via impostos e dar isenção às empresas mais ricas do planeta é ou não corrupção? Entregar o preciosíssimo pré-sal, o nosso passaporte para romper com o subdesenvolvimento, é ou não suprema, absoluta, imperdoável corrupção? É ou não uma corrupção inominável reduzir o salário mínimo e isentar petroleiras? Será, juízes, procuradores, policiais federais, defensores públicos, será que as senhoras e os senhores são tão limitados, tão fronteiriços, tão pouco dotados de perspicácia e patriotismo, a ponto de engolirem esta roubalheira toda sem
piscar. Bom, eu não acredito, como alguns chegam a acusar, que os senhores e as senhoras são quinta colunas, agentes estrangeiros, Calabares, Joaquim Silvérios, ou então, senador Cristóvão, Cabos Anselmos, a trair a pátria. Não. Eu, pessoalmente, não acredito. Não acredito, mas a passividade das senhoras e dos senhores diante da destruição da soberania nacional, diante da submissão do Brasil às transnacionais, diante da liquidação dos direitos trabalhistas e sociais, diante da reintrodução da escravatura no país. Essa passividade incômoda desperta desconfianças e levanta, sem sombra de dúvida, levanta suspeitas. Pergunto, renovo a pergunta: como pode um país ser comandado por uma quadrilha, clara e explicitamente uma quadrilha, e tudo continuar como se nada estivesse acontecendo? Responda, juiz Sérgio Moro. Responda, Dallagnol. Responda, ministra Carmen Lúcia. Responda, procuradora-geral Raquel Dodge. Respondam. Respondam, ínclitos e severos ministros do Tribunal de Contas da União, que ajudaram a derrubar uma presidenta. Respondam, guardiões da moral, da ética, da honestidade, dos bons costumes, da família, da propriedade e da civilização cristã e ocidental. Respondam, por que denunciaram, mandaram prender, processaram e condenaram tantos lobistas, corruptores de parlamentares e de dirigentes estatais, mas poucos se dão se, por exemplo, lobistas da Shell, da Exxon e de outras petroleiras estrangeiras circulem pelo Congresso obscenamente, a pressionar, constranger parlamentares em defesa da entrega do pré-sal, como denunciou na reunião da Comissão de Economia o senador Lindbergh Faria. E a favor, todos eles, do desmantelamento da indústria nacional do óleo e do gás. Eu vi, senhoras e senhores, eu vi com que liberdade e desfaçatez o lobista da Shell, semanas atrás, buscava angariar votos para aprovar a maldita e indecorosa medida provisória, franqueando todo o setor industrial nacional do petróleo à predação das multinacionais. Já sei. Isto não vem ao caso, dizem as nossas autoridades. Fico cá pensando o que esses rapazes e essas moças, brilhantíssimos campeões de concursos públicos, fico pensando o que eles e elas conhecem da história e dos impasses históricos do desenvolvimento brasileiro até aqui. Será que eles são tão obtusos a ponto de não saberem que sem energia, sem indústria, sem mercado consumidor, sem sistema financeiro público para alavancar a economia, sem infraestrutura, não há futuro para qualquer país que seja? Esses são os ativos imprescindíveis para o desenvolvimento, para a remissão do atraso, para o bem-estar social e para a paz social. Sem esses ativos, senador Cristóvão, vamos nos ancorar em quê? Na produção e exportação de commodities? Ora, a regressão a fases anteriores do nosso desenvolvimento? Mas os nossos bravos e bravas lajavatinos não consideram o desbaratamento dos ativos nacionais uma forma de corrupção. Senhoras e senhores, estamos falando da venda subfaturada, ou melhor, da doação do país todo. Todo. E quem o vende? Um governo atolado, completamente submerso na corrupção. E para que vende? Para comprar parlamentares e assim escapar de ser julgado por corrupção.
na sua ampla acepção. Depois de jogar o petróleo pela janela, preparando assim o terreno para a nossa perpetuação no subdesenvolvimento, o governo aproveita a distração de um feriado prolongado e coloca em asta pública o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, a Eletrobras, a Petrobras e que mais seja de estatal no Brasil. Ladrões de dinheiro público vendendo o patrimônio público. Pode isso, Moro? Pode isso, Dallagnol? Carmen Lúcia? Pode isso? Raquel Dodge? Pode isso? Ou devo perguntar para o Arnaldo? À véspera do leilão do pré-sal, semana passada, tive a esperança de que algum juiz intrépido ou algum procurador audacioso, iluminados pelos feéricos e espetaculosos exemplos da Lava Jato, impedissem esse supremo ato de corrupção praticado por um governo, por todos os títulos e na amplidão da palavra, absolutamente corrupto. Mas, como isso não vinha ao caso, nada tinha a ver com os pedalinhos, com o triplex, as palestras, o aluguel do apartamento, nenhum juiz, nenhum procurador, nenhum delegado da Polícia Federal e nem aquele rapaz do Tribunal de Contas da União. Lembra, senador Cristóvão? Tão rigoroso com a presidente Dilma, ninguém, enfim, se lixou para o esbulho. Ah, sim, também não estava no PowerPoint do Dallagnol. É com desencanto e o mais profundo desânimo que pergunto: por que Deus está sendo tão duro assim com o nosso Brasil? Com prazer, concedo a parte ao senador Cristóvão Buarque. Senador Requião, eu quero, em primeiro lugar, compartilhar o seu desencanto final. Não é maior do que o meu. Mas eu quero também cumprimentá-lo por trazer uma dimensão outra para o assunto da ética que os juízes, os procuradores, todo esse pessoal da Lava Jato deveria se preocupar também. Eu chamarei, no primeiro momento, de corrupção nas prioridades. Estão preocupados com a corrupção no comportamento. Mas tem uma corrupção tão grande, que é a corrupção de alguns que talvez nem peguem dinheiro... Na inversão das prioridades. Isso. Talvez nem peguem dinheiro para si, mas desperdício. Aqui, a pouquinhos quilômetros, tem um estádio por culpa do qual, felizmente, talvez, o governador foi preso. Por ter pego propina na construção daquele estádio. Mas se ele não tivesse pego, e os juízes só pediram a prisão por causa da propina, mas se não tivesse havido propina, aquele estádio, senador Roberto, é uma corrupção em si. 2 bi quase gastos em uma cidade onde o futebol está nascendo agora. Essa corrupção nas prioridades deveria também ser motivo de julgamentos. E aí eu até acrescento, se a gente olha os palácios que o próprio Ministério Público tem, para mim aquilo é corrupção nas prioridades. Não jogo nem suspeita de que houve propina na construção desses palácios do Ministério Público, da Justiça. Não jogo. Mas, em si, aquele gasto ao lado de onde falta água, saneamento, é uma corrupção. Ao mesmo tempo, me traz a reflexão, sua fala, muito oportuna, de cobrar esse outro lado para os que zelam pela moral, o fato de um desperdício ainda maior que ninguém considera corrupção. Senador, em 1995, e eu ponho essa data porque hoje os meninos que nasceram ali estarão completando hoje 22 anos, em 1995 nasceram 3,1 milhões de meninos e meninas. Desses, hoje, estão começando o trabalho, a prática como cientistas, 1.000.
de 3 milhões e 100 mil, nós temos hoje 1.000, que estão para ser cientistas com a qualidade de nível internacional. 3 milhões e 100 mil se transformam em 1.000. Queimamos os cérebros. E a gente não está pensando nisso. Eu acho bom que se traga aqui o problema do petróleo e os cérebros, que são, inclusive, a fonte que vai permitir substituir o petróleo por outras fontes energéticas. 3 milhões e 100 mil, apenas 2 milhões terminaram a 4ª série. E aí vai diminuindo, diminuindo. Pior? Não é pior. Grave é que desses 1.000 que estão para virar cientistas, 500 vão embora do país. Ou seja, nós afogamos uma imensa quantidade de cérebros e os que nós não afogamos fogem em busca de condições de trabalho e até de condições de vida hoje, que, como o senhor mesmo lembrou no final, parece que Deus não está dando como nós merecemos, por culpa nossa. Então, eu acho que está na hora do que o senhor falou, de cobrar esse outro lado daqueles que fazem ou devem fazer, ou dizem fazer justiça, o outro lado. A ética contra os desperdícios, a ética contra a queima de cérebros, contra a queima de florestas, contra o sujo que tomou conta dos rios, os rios que estão sendo mortos, o assassinato do futuro. Está na hora da gente pôr ética também nesses aspectos, e não só na política, não só tratar como coisa da política. Alguns dizem que prioridade é uma coisa de política. Não, é uma coisa de ética também, sobretudo quando nós políticos fracassamos. Ou porque tomamos decisões que, a meu ver, são absolutamente equivocadas, ou não conseguimos impedir que eles tomem decisões equivocadas. Eu estou, então, aqui dizendo ao senhor que tudo bem, é preciso fazer esse despertar e eu parabenizo por trazer essa dimensão. Não vou analisar o lado do petróleo, que é muito complicado. O 1 trilhão de renda, por exemplo, exige a gente analisar de onde vem esse 1 trilhão e por que os governos até aqui deixaram esse 1 trilhão ficar por aí. Não aproveitaram esse 1 trilhão. A gente precisa de tanto dinheiro e os governos que vieram até alguns anos atrás, como esse que está aí, com os erros terríveis dele, que nem precisa falar, não aproveitamos esse 1 trilhão, que eu não sei se é 1 trilhão. Confesso que não consegui chegar a ele. Mas o que o senhor tem toda a razão, independente desses números, de quanto se perdeu, é que a moral também tem que cuidar das perdas por causa das prioridades equivocadas, das decisões erradas e não só do roubo feito. E lembrar que nossas crianças merecem e os seus cérebros tanto carinho e cuidado, pelo menos tanto, quanto o petróleo desperdiçado. E a nossa economia sai das propostas de liberalismo econômico para o neoliberalismo, que conviveu com o Estado Social. E agora, para o liberalismo temerário, que é o liberalismo do governo Temer, sem nenhuma responsabilidade e sem nenhuma hierarquia de prioridades, condenando esses jovens que não irão para as universidades e não serão cientistas, talvez, a serem marcados a ferro por proprietários rurais que dominam hoje significativa ou importante maioria no Congresso Nacional.